Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, caríssimos e amados irmãos e irmãs. Estamos hoje no último dia deste tempo litúrgico. A partir de amanhã já iniciaremos o tempo sagrado do Advento, preparando-nos para celebrar a encarnação do Verbo. O Verbo de Deus que há de se tornar carne, e assim a promessa de Deus se cumpre na vida de Maria, que abre ao mistério, na vida daquele que é o mistério infinito e insondável do amor de Deus, Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Vamos ouvir o Evangelho que está em Lucas 21, os versículos 34 a 36. Disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez, das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer, e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vigiai e orai a todo momento, irmãos. É o que a palavra de Deus nos diz. Amanhã iniciamos o tempo do Advento para nos preparar para celebrar o Natal do Senhor, mas também para nos preparar para a segunda vinda de Cristo no fim dos tempos. E é justamente sobre a segunda vinda de Jesus que o Evangelho de hoje nos fala. Jesus, no Evangelho, apresenta sua vinda antecedida por sinais catastróficos, como nós ouvimos nesses dias, durante essa última semana do tempo comum. Nesses últimos dias de final de tempo litúrgico. Os sinais apresentados não são um quadro do fim do mundo. São imagens utilizadas pelos profetas para falar do dia do Senhor, isto é, o dia em que Deus vai intervir na história, para libertar definitivamente o seu povo da escravidão e vai inaugurar uma era de vida, de fecundidade, de paz e sem fim. Mas, como tudo que é criado, efêmero, passageiro, tudo um dia terá fim. E Jesus nos convida à vigilância e à oração. E para esperar o Senhor, que voltará, Jesus voltará, são necessárias algumas atitudes, irmãos e irmãs, para que Ele não nos encontre dormindo ou desanimados. O texto diz que diante dos sinais é necessário se posicionar. Levantai-vos e erguei a cabeça, pois a vossa libertação está próxima. Quem vigia está de cabeça erguida, olhando para a frente no horizonte. Cabeça erguida é sinal de vitória, de confiança, enquanto andar cabisbaixo é sinal de derrota. Uma pessoa que anda cabisbaixo é derrotado, é sinal de medo, de fracasso. O cristão que reza vive na expectativa, esperando ansiosamente a chegada de seu Senhor. E Jesus exorta os discípulos a tomarem cuidado. Tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis. Então, é necessário manter uma atenção constante, a fim de que as preocupações terrenas e as cadeias escravizantes não impeçam os discípulos de reconhecer e de acolher o Senhor que vem. Só podem esperar aqueles que permanecem atentos aos sinais de Deus. A falta de confiança destrói essa relação, sem saber do que falar. Então, 3 ações poderão obstacularizar, ser um obstáculo à percepção da vinda do Senhor, que o Evangelho nos diz: a gula, a embriaguez e as preocupações da vida. A gula
ela diz respeito ao excesso, ao consumismo. A embriaguez diz respeito às seduções da sociedade, à propaganda enganosa, às paixões mundanas e às ideologias mercantilistas da sociedade. Que a cobiça, que as preocupações da vida diz respeito à falta de confiança em Deus, que leva a pessoa ao desespero, à autossuficiência. Essas três atitudes fecham, cegam, obscurecem o coração do seguidor de Jesus. Então, a oração é fundamental para esperar o Senhor. Ficai atentos e orai a todo tempo. E só podem esperar aqueles que entram em diálogo com Deus. A esperança nunca é passiva. E para esperar é preciso erguer-se, levantar a cabeça, estar atento. Vigiar, orar. Tais são os verbos ativos que manifestam o que faz a grandeza do ser humano. A todos que se encontram prostrados, desanimados, abatidos pelo medo, pela violência, a palavra de Deus nos exorta: levanta-se, ou seja, ressuscita, e ficar de pé em atitude de um filho, de uma filha, muito amado, amada de Deus. Somente obedecendo e sendo fiéis a nosso Senhor é que poderemos permanecer imunes diante de tantas mentiras sedutoras, escravizantes deste mundo moderno. Orai e vigiai, para permanecerdes em pé, quando o Filho de Deus vier no fim da vida e da história. Irmãos, oremos, como diz a palavra de hoje. Ficai atentos, orai a todo momento, para vocês ter força para escapar de tudo que deve acontecer e para ficar em pé diante do Filho do Homem. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Um abraço carinhoso do Padre Reginaldo e até segunda-feira e um excelente tempo de preparação para o Natal e para a vinda do Senhor, que é o tempo do Advento. Fiquem com Deus e até segunda, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.